Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Aqui funcionam dois importantes núcleos na investigação científica feita em Portugal. O núcleo de inteligência artificial e o de robótica. Dois polos de investigação com elevada credibilidade internacional. A sublinhá-lo, inúmeros contratos com organismos de todo o mundo. Uma investigação de primeira linha. Faculdade de Farmácia de Lisboa, aqui está instalado o designado núcleo retrovírus. Em 1985, o culminar de um trabalho de investigação desta unidade de microbiologia levou, juntamente com o Instituto Pasteur, a resultados tão importantes como a identificação do segundo vírus da SIDA. Estes são dois exemplos da nossa investigação que, de alguma forma, escondem uma outra realidade feita de alguma carolice e muitos problemas. Agora nós temos um grande problema, que é como é que vamos aguentar esta unidade que agora cresceu de uma forma, portanto, grande, não é? Só com os poucos técnicos que temos, e temos estado a selecionar e a projetar alguns recém-formados, alguns alunos, antigos alunos que cada faculdade, e que o nosso problema é que como é que vamos arranjar a colocação para eles seguirem uma carreira de investigação. O Departamento de Informática da Faculdade de Ciência e Tecnologia é uma das zonas que tem uma das maiores concentrações de projetos europeus e outros. Projetos que, na sua fase de concurso, necessitam, no mínimo, das verbas para se conseguir preparar as propostas, e que, na fase de funcionamento, a maior parte deles são projetos a 50%, ou seja, que necessitam investimento do Estado português de 50% para aceder aos outros 50%. Acontece que não existe nenhum mecanismo institucional para apoiar as instituições que conseguem ganhar ou estar nos projetos ganhadores. O consenso é difícil no mundo científico. No entanto, todos parecem estar de acordo em que os nossos investigadores são bons, mas muito poucos, e que faltam infraestruturas de apoio à ciência. Mas, enquanto se ensaiam soluções, o que é certo é que Portugal, à exceção da Grécia, é o país europeu com menor índice de investigadores. Por esse motivo, aproximar a universidade das empresas faz parte da estratégia de desenvolvimento. Esta é uma das formas de diminuir a dependência da investigação dos orçamentos estatais. E se esta é já uma prática corrente noutros países, por cá, ainda são poucos os exemplos desta feliz união. O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, INESC, é um desses exemplos. Formado há quase 10 anos, aqui trabalham essencialmente licenciados do Instituto Superior Técnico. Uma ligação efetiva entre a investigação e as empresas. Este sistema aqui desenvolvido destina-se a informatizar completamente as estações de correio e está já em uso em Lisboa. Em preparação estão ainda outros projetos que serão vendidos a países da CEE, já a pensar no futuro. Na próxima década há duas coisas fundamentais que vão suceder: a nossa plena integração no mercado europeu e, por outro lado, os factos recentes no leste que vêm alterar significativamente o nosso posicionamento e o sentido do nosso desafio. Neste contexto, eu e os meus colegas que aqui trabalhamos no INESC olhamos como sendo o objetivo mais importante a alcançarmos na próxima década, nesta relação com o sistema empresarial, o conseguimos efetivamente decuplicar em 10 anos a produção de gente qualificada e a oferta de gente neste setor ao mundo económico em Portugal. A Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica é o organismo que coordena a atividade científica em Portugal. Aprova projetos, atribui bolsas e subsídios à investigação, mas este ano o setor não crescerá ao ritmo de anos anteriores. O anunciado objetivo do Governo de que em 1990 1% do produto interno bruto seria dedicado à investigação parece estar por de parte, uma vez que as previsões apontam para que, na melhor das hipóteses, em 90 haverá 0,6% do PIB para a investigação. Isto não é um claro retrocesso na política científica portuguesa? De forma nenhuma. Antes do mais, deixe-me corrigir-lhe aí uma série de afirmações que fez. O Governo tem como meta política, de facto, atingir 1% do PIB em investigação e desenvolvimento, mas não em 1990. O que é facto é que... Foi defendido o ano passado pelo Primeiro-Ministro na abertura ou no encerramento das jornadas de investigação científica e tecnológica. O Sr. Primeiro-Ministro, nas Jornadas Nacionais de Ciência e Tecnologia, que se realizaram em 1987, efetivamente indicou uma meta
de 1% do PIB para atividades de investigação e desenvolvimento em Portugal em 1990. Mas é uma meta indicativa e corresponde apenas a uma intenção política muito clara de que o Governo tenciona reforçar e apostar decididamente nesta área. Mas, neste momento, esse objetivo está um pouco, digamos, atrasado para 1992. Portanto, são neste momento as nossas previsões. No final do século, a nossa comunidade científica será a mais jovem da Europa. Até lá, esta é parte da realidade de uma investigação que se situa a algures entre o passado e o futuro. Psicólogos e astrólogos. Há quem faça grandes confusões acerca do papel de uns e de outros. Termina amanhã a segunda convenção dos psicólogos portugueses. Embora os portugueses recorram cada vez mais ao apoio de psicólogos, a verdade é que em Portugal parece haver pouco a noção de qual é, de facto, a função do psicólogo. Pelo menos é esta uma das conclusões a extrair de uma sondagem a que a RTP teve agora acesso. A primeira pergunta deste questionário pôs os inquiridos perante duas alternativas. Os psicólogos estudam psicologia numa faculdade e interpretam o comportamento das pessoas ou adivinham o futuro estudando as cartas, as linhas das mãos e os astros. A grande maioria, 84%, optou pela segunda alternativa, que define os psicólogos como pessoas que interpretam os comportamentos humanos. Mas 9% confunde os psicólogos com os astrólogos e os restantes 7% não conseguem decidir-se por uma das alternativas. Para 11% dos inquiridos, os psicólogos são pouco necessários e 1% consideram-nos totalmente dispensáveis. No entanto, a grande maioria, 62%, reconhece a necessidade da profissão de psicólogo e 20% acha-a mesmo muito necessária. Mas, apesar destes números, 91% dos portugueses nunca consultou um psicólogo. Outro dado curioso, 7% das pessoas que participaram neste estudo afirmam ter já consultado um psicólogo, mas pertencem ao grupo dos que confundem os psicólogos com os astrólogos. São as mulheres que mais frequentemente se socorrem dos psicólogos. A sua percentagem é de 56% contra 44% dos homens. Os maiores clientes dos psicólogos são, no entanto, os jovens, entre os 18 e os 24 anos, e que pertencem ao grupo social médio inferior, habitando principalmente na área da Grande Lisboa. O professor Leandro de Almeida é psicólogo e, por sinal, um dos organizadores da convenção que amanhã termina. Como é que vê o facto de ainda muita gente em Portugal confundir o psicólogo com o astrólogo? Boa noite. De facto, a percentagem que transparece aqui nos números não é assim tão grande como isso. É uma percentagem, por aquilo que eu vi, de 9%. Eu diria que é, de facto, uma grande confusão essa, porque grandes distinções existem entre os psicólogos e os adivinhos, em termos, de facto, de bases científicas de trabalho. Os psicólogos estudam, efetivamente, o comportamento humano com base em rigor, com base em investigação, e a partir daí conseguem fazer a compreensão, a explicação e até alguma previsibilidade desse comportamento, atendendo quer ao indivíduo, quer ao seu contexto. Os processos utilizados, de facto, pelos astrólogos e outros adivinhos não têm essa base científica e penso que, de facto, há uma grande confusão, embora, em termos numéricos, não seja, de facto, assim tão expressiva como isso em termos da população portuguesa. Em qualquer caso, parece haver um ponto comum, é que as pessoas normalmente recorrem ao psicólogo ou ao astrólogo quando precisam de ajuda ou quando estão em crise. Isso é verdade. O recurso, de facto, aos psicólogos, ainda neste momento em Portugal, é feito essencialmente quando as pessoas experimentam alguma dificuldade. Noutros países, e penso que em Portugal cada vez caminharemos mais nesse sentido, pelo menos é uma das conclusões desta segunda convenção da Conferência Internacional a Psicologia e os Psicólogos hoje, é que cada vez mais o psicólogo intervém em áreas, diria, não de necessidade imediata, mas que têm em vista um pouco a promoção da qualidade de vida das pessoas individualmente, das pessoas integradas nos seus grupos familiares, sociais, etc. E penso que, de facto, é por aí que nós vamos ter que caminhar cada vez mais. Como é que justifica o facto de haver mais mulheres do que homens a recorrerem à ajuda dos psicólogos? Bom, um aspecto mais subjetivo poderia ser que as senhoras estariam mais sensíveis, teriam nós a exteriorizar os seus problemas e a procurarem ajuda. Um dado talvez mais objetivo, diria eu, as senhoras ocupam-se muitas vezes das tarefas educativas dos seus filhos e geralmente há aí uma grande procura por parte dos psicólogos, até porque há profissionais hoje, não psicólogos, com quem os psicólogos trabalham, nomeadamente os pediatras, estão bastante sensíveis. Portanto, é possível que, de facto, este número possa ter a ver também, não com uma procura para si, mas uma procura para os seus diretos familiares. E nessa altura as senhoras podem, efetivamente, recorrer também mais aos psicólogos. Penso que possa também um dado objetivo a acrescentar.
Um dos dados que a sondagem também fornece é o facto de, entre as pessoas que recorrem de facto à ajuda dos psicólogos, figurarem sobretudo jovens, ou pelo menos também muito jovens. Isso tem a ver com aquele tipo de problemas ou de que habitualmente nós ouvimos falar, da droga, enfim, tudo isso? Tem a ver com esses problemas, diríamos nós, da conquista da identidade e da independência, diríamos nós, familiar, da conquista de uma certa autonomia e do caminhar para a idade adulta que atravessa o período da adolescência e jovem também, e tem também a ver um pouco com a definição do seu projeto de vida. E hoje, a nível do sistema educativo, nomeadamente, há, de facto, já experiências, de alguns anos a esta parte, em que os psicólogos estão a intervir junto dos jovens, diria, não imediatos para a resolução desses problemas de desvios de comportamento em termos sociais, mas também na tentativa de os ajudar a construírem para si um projeto de vida, a escolherem um curso, a escolher uma profissão, a escolher uma maneira de estar, a serem úteis na sociedade e a realizarem-se pessoalmente. Os psicólogos hoje em dia estão sobretudo a funcionar nos grandes centros urbanos. De facto, neste momento, eu diria, os psicólogos estão sobretudo a trabalhar nos grandes centros urbanos e também nos distritos de maior densidade populacional. Ainda ontem, numa das intervenções havidas num dos debates sobre o papel dos psicólogos, os serviços de psicologia no quadro da reforma do sistema educativo, com a presença do seu secretário de Estado da Reforma Educativa, uma das psicólogas fez referência que, por exemplo, no distrito de Bragança, não há um psicólogo conselheiro de orientação escolar e profissional inserido nas escolas. Veja, de facto, que não é só um problema do urbano, rural, mas é também um pouco o problema do caráter litoral e interior do país em que nós estamos. Os psicólogos estão, essencialmente, a trabalhar nos grandes centros e, dentro dos grandes centros, no tecido litoral do país. Professor Leandro de Almeida, muito obrigado por ter estado neste jornal.